de amor e alegria, casa de unção e muita paz. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Pai. Aleluia! Você beberá a corda fonte e descansará nos braços do Pai. O Espírito Santo sobre ti repousará. Você beberá a corda fonte e descansará nos braços do Pai. O Espírito Santo sobre ti repousará. Agora a igreja cante! Casa de amor e alegria, casa de unção e muita paz. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Pai. Glória! Casa de amor e alegria, casa de unção e muita paz. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Pai. Aleluia! Que bom que você está aqui, amém? Para louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas nesse momento eu quero que nós venhamos declarar o nosso amor por Jesus. Mas aqui, quem é pentecostal aqui? Então é hora de você dar liberdade ao Espírito Santo. Mas se nós adorarmos com os hinos, dizemos nosso amor a Jesus, vamos entrar em guerra. Diga assim: eu sou um soldado. Eu sou um soldado Alistado no exército de Cristo. no exército de E Cristo. eu vou marchar, E eu vou marchar, guerrear, e guerrear, as muralhas vão cair. e as muralhas vão cair. Aleluia! Glória a Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio de seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo indignado. Em sua descendência passa a fome que grita de fogo. Ele chegou pra quebrar e grita de fogo. Ele desceu na terra, ele chegou pra quebrar e grita de fogo. Aonde guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra quebrar e grita de fogo. Aonde guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra quebrar. O papel de general e Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bala de fogo aqui descerá. Se você tem olhos no rio, pode contemplar. Vai descer, engrandecer-se lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho de fogo. Mas desceu arcanjo de terra lá no céu. Ele de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Ele de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Deus abriu uma frente para salvar você, pra nós nos esquecer o protagonizei. Ele exorou e o fogo desceu, acabando a de fogo, arrebatar o mundo. Desceu, mas desceu na manhã, desceu lá da glória. Glorificado, esse é Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho de novo. Mas desceu de pé, arcanjo de terra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Ele fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Aleluia! Quando perguntarem cadê teu Deus, você vai dizer que está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. Ele é o Deus de ontem, hoje, eternamente. Deus não muda. Existe um princípio para eu e você receber o milagre. Qual?
Obediência. Renúncia. Se apresentar a Deus com louvor agradável. A palavra de Deus diz: entrar nos atos do Senhor com louvor e adoração. Aproveita, pode ser o último culto. Eu sempre digo isso aqui. A gente não sabe se daqui a pouquinho a trombeta toca. Eita, e a igreja é arrebatada, hein? Deus forte como Jeová, Não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o meu Deus? Onde ele está? Onde está meu Deus? Onde ele está? O meu nome está no céu e Também no meu coração. o está morto, mas o meu ressuscitou. O meu nome está no céu E também no meu coração. O meu tudo está morto, mas o meu ressuscitou. onde está meu Deus? Onde ele está? Onde está meu Deus? Onde ele está? Deus forte como Jeová, Não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está meu Deus? Onde ele está? Onde está meu Deus? Onde ele está? levanta sua mão para o céu assim. Diga: esta noite Essa noite eu preciso entregar eu preciso a entregar minha verdadeira adoração. a minha verdadeira Porque adoração. quem já pisou Porque quem já no pisou. Santo dos Santos, É verdade, em Jesus. outro lugar, não sabe viver. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Te amo, Jesus. Oh, Senhor Jesus, maravilhoso. Ai, meu Santo presença. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na vida ardente, Mas peço que tua presença aumente. e se eu passar pelo fogo, não beberei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo do santo, não sei mais viver. É Jesus. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Nós temos vivido tempo. Para terminar, Aleluia. pedindo muito a Deus, muito mesmo, Oh, Jesus. para aquele que consegue o meu coração. Eu clamo a você essa noite, em forma de oração. Ouve assim: sinto olhares, Senhor, É verdade, Senhor. para dentro de De mim. mim. Nada encontrarás Encontrarás de bom. mas um desejo eu tenho
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Jesus. Se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás De bom, mas uma essência eu tenho de ser transformada. Preciso tanto do teu Perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. ensina-me a amar Amar os os meus meus irmãos, irmãos, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, enche-me dos meus caminhos, ó Deus. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, enche-me dos meus
Obrigado, viu? Primeira vez que o pastor está vindo aqui, né? Eu recebi da honra que merece honra, né? Glória a Deus, que coisa linda. Deus é maravilhoso, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor. Amém. Que pão e consoáveis o que os irmãos vivem em união. Eu vejo aqui um povo, mas eu não vejo placa nenhuma. Mas eu vejo um povo determinado que vai. É um culto lindo. Isso poderia ter todos os dias. Mas o ser humano, ele já nasceu com um estilo de preguiça. Fala assim, não, hoje não dá. Mas hoje o Senhor, ele tem algo na minha vida e tem algo na sua vida. Sou grato a Deus para os irmãos que estão aí pela Rádio Nativa Gospel FM, pela Mais FM, você que está em Portugal, no Japão, todos os territórios aí no Moçambique, que Deus continua abençoando a minha vida e a sua vida. Abra a tua Bíblia rapidamente no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de eu mencionar aqui o porquê a esta mulher, o Senhor Jesus, ele te faz uma pergunta nesta noite. E essa pergunta é para mim e é para você. Você vai olhar para o seu irmão e vai perguntar para ele: você tem vasilha? Não, mas ele não entendeu. Você está falando tão baixo, parece que vocês não são crente. Você tem vasilha? A segunda coisa, pergunta para ele. A segunda coisa, pergunta para ele: você tem espaço? A terceira coisa que o Senhor te pergunta: você tem entrega? A última coisa que o Senhor pergunta para você nessa noite: você tem disposição para obedecer às coisas simples do céu? Você tem essa disposição? Você tem vasilha, você tem espaço, você tem entrega? E quando eu olho para esta mensagem, o que o Senhor está nos dizendo nessa noite: tudo que nós temos nessa terra, pastores, não pergunte a você, não queira entender que é de vocês, porque naquele dia chamado hoje, Ele quer de volta. E vocês, nós estamos muito apegados. Por que nós estamos apegados a isso? Eu tenho uma explicação por isso. É porque nós somos da terra. Porque se fosse do céu, a nossa entrega era maior. Mas quando é terra, nós temos que entregar na terra. Nós não queremos largar da terra. Mas aqui a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e uma mulher das mulheres, filho dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que teu servo temia ao Senhor. E veio um credor, levou-me aos meus 2 filhos para ser escravo. E Eliseu disse-lhe: o que há eu de fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite na vasilha. Aqui eu vejo um medo desta mulher, como eu e você, nós temos medo, sim ou não? Porque quando nós andamos, por mais que nós somos cristãos, crente, verdadeiro, teme ao Senhor, mas nós temos medo. Nós temos medo. Não quero você falar assim: eu não tenho medo. Tem. Nós nascemos com esse medo. Primeiro, essa mulher, quando ela clamou ao profeta, o profeta foi à casa dela, sim ou não? Ele bateu na porta. Primeiro, ela tinha uma dívida. Veio o credor, ela já se assustou. Aí veio o segundo, que Deus mandou. Então o que o Senhor está dizendo nessa noite? Eu estou mandando providência na sua vida. Eu estou mandando providência dentro daquele cárcere. Eu estou mandando providência dentro daquela previdência ali. Eu estou mandando providência agora no leito do hospital. Eu estou mandando providência naquele que está na rua. Eu estou mandando providência naquele que está ali no crack. Eu estou mandando providência. Mas se o meu povo começar a clamar, se o meu povo começar a buscar, é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Por isso que Ele perguntou: você tem vasilha? Você tem espaço? Você tem entrega? Qual está sendo o seu espaço? Qual está sendo a sua vasilha? Qual está sendo a sua entrega nesta noite?
Qual está sendo a tua entrega nesta noite, igreja? Porque nós pregar para crente é fácil, o difícil é você pregar lá fora. Nós pregar para um cheiroso, bonitinho, é fácil, e vai pregar para um lá fora. A palavra dele vai dizer assim: eu já conheço. E quando ele fala que já conhece, o crente desmorona, ele vai embora. Já que ele conhece, eu estou indo embora. Nós temos que continuar pregando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Em todo o tempo e fora do tempo. E assim eu agradeço a oportunidade. E as palmas do Senhor. Pastor. Aleluia. Boa noite, paz do Senhor, amém? Amém. Posso convidar a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Fosse voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ela me seguirá, você crê nisso? Aleluia. Ainda bem que a pastora Samira é adoradora mesmo, porque no primeiro hino isso foi coitado dela. Mas amém, né? A gente vai louvando o Senhor valorando. Esse é o momento que eu chamar o pastor Altieri, que eu convidei, fiz um convite especial para ele, porque ele vai estar pregando aqui dia 3 de setembro, certo, pastor? Amém. E junto com essa pregação, ele prometeu que vai dar um testemunho forte aqui. Quem vê, eu não vou falar nada, quem vê assim, né? Lindo assim, como diz o apóstolo, mas ninguém sabe. Mas ele vai vir aqui. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Como o pastor disse, dia 3 vou estar aqui, trazendo a palavra. Eu sou bem desenrolado para falar, para brincar, para os dias tirar onda, né? Mas quando chega para falar da palavra de Deus, eu fico mais sério, porque o Espírito Santo nos conduz e a gente não pode brincar com a palavra de Deus. Então, eu fico bem acanhado, por mais que o bispo já veio bem desenrolado também, eu fico bem acanhado. Mas eu eis-me aqui. Hoje à tarde eu estava conversando com o nosso apóstolo, estive lá no almoço, e a gente conversando, e a gente chegou num pedaço onde
Um falou para o outro, além de tudo que nós temos, que nós carregamos, nós somos servos. Aleluia. E a sua graça nos basta. Glória a Deus. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil, não. A gente carregar, eu falo que é um rótulo, né? Mas é a graça do Senhor sobre as nossas vidas, pastor, bispo, apóstolo. Enfim, e você foi colocado para estar na casa do Senhor. Aleluia! Faça com amor, com carinho. Dê o melhor de você em tudo que você estiver fazendo. Porque Deus recompensa. E Ele vê tudo que você está fazendo dentro da casa dele. Amém? A palavra que eu vou trazer rapidinho aqui está em Filipenses 1:6. E eu vindo no carro, ainda falei com a minha Priscila, né, Priscila? Que ontem eu tinha que fazer uma palavra rápida aqui, não vou enrolar não, nem segurar o tempo. E essa madrugada entraram na nossa empresa, roubaram dinheiro, roubaram isso, quebraram, tentaram roubar o caminhão. E a gente passa por alguns processos, né? A gente chega durante o dia, fica abalado com tudo que está acontecendo. E em Filipenses 1:6 diz que temos que fazer a boa obra. E aqui estamos para honrar o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o inimigo tentou nos parar. Ele falou, não, você não vai não. Mas ele esqueceu que quem toma conta da minha vida é Ele. Aleluia. É Deus. Então ele não pode. Porque o que está em nós é maior do que está no mundo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Em Filipenses 1:6 diz, tendo por certo isso, mesmo aquele que em vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, essa palavra nos traz uma certeza importante, que Deus não abandona aquilo que Ele começa. Ele começou essa promessa quando eu tinha 14 anos. Porém, fiquei 22 anos no mundo, mas isso eu vou contar só dia 3. Dia 3 eu conto. Vamos voltar. Pode voltar, que é tremendo o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda há de fazer, porque Ele só começou. Então, tem algumas pessoas, eu vejo rostos aqui conhecidos, não lembro de um às vezes, mas conhecidos. Fico muito feliz. E eu tenho que dizer para os irmãos que todos nós passamos por processo. Existem momentos em que olhamos para a nossa vida e pensamos, ainda falta tanto para eu chegar onde Deus quer que eu chegue. Talvez você esteja passando por uma luta, uma espera, uma dificuldade dentro de casa, no trabalho, ou até mesmo na sua vida espiritual. Mas eu estou aqui para dizer para você que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que vai acontecer, a boa obra vai chegar. Não importa o tempo que isso leve, a boa obra vai chegar. Aleluia. E a obra não terminou. E podemos ter certeza, Deus é fiel. Nossa confiança não está na minha própria força, e sim está naquele que começou a boa obra. Aleluia. Que é Jesus Cristo, irmãos. Talvez você esteja vivendo apenas uma parte da sua história, como eu estou vivendo a minha. Mas Deus conhece o começo, o meio e o fim. Aquele que começou uma obra, a completará. Aleluia. Continue firme, porque o processo não é o fim da história. Porque o que Deus tem para mim e para você, o inimigo não vai pôr a mão em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve de palmas. Bispo Rony, vem para cá, meu querido amado. Glória! Como diz, né? Não é passar verniz, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado pela disponibilidade do senhor estar aqui. Com a esposa e os demais que aqui vieram. Inclina sua mão para cá, ele já está abençoado, nós devemos orar. Pai, não anulando nenhuma oração que aqui foi feita. Olha a vida do teu filho, mais uma vez, Pai. Se colocando à disposição do teu Espírito, Senhor.
para entregar aquilo, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Sim, Senhor. E se couber a Ti, o Senhor quiser, pode nos tirar da zona de conforto essa noite. Pode levar para uma zona de confronto, se o Senhor quiser, Pai. Mas nos ensina, nos alimenta, Pai. E nos ajuda, Senhor. Nos dá entendimento. E que enquanto o Seu servo está ministrando a palavra aqui, Senhor, nós, como igreja, estamos intercedendo pela vida dele. Use como sempre tem usado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Toma seu assento em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor. E se fôssemos embora agora, já estaríamos alimentados, porque o Senhor já falou nesse lugar. Nós já entregamos nosso culto de adoração a Ele. Então, se fôssemos agora, já estava de bom tamanho. Mas eu quero compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor com cada um que aqui está. Como o pastor que aqui está ministrou aqui. E eu amo essa passagem, pastor, porque o profeta mandou a mulher sair e pegar umas vasilhas emprestadas, e ele foi muito claro em falar que era para ser vazia. Não era pegar o azeite emprestado, era só a vasilha emprestada. Oh, glória! Quantos aqui são vizinhos do pastor Wilson aqui? 1, 2, 3, 4. Tem alguns. Mas você tem vizinhos na sua rua também. E eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós aqui. Eu tive a rica oportunidade de ministrar esta palavra domingo. E se o Senhor te mandar sair e pegar algumas vasilhas emprestadas na rua que você mora, você volta com muita vasilha ou com pouca vasilha? Tem intimidade com os vizinhos? Tem comunhão com os vizinhos? Ou você não gosta do vizinho, ou o vizinho não gosta de você? Irmãos, o milagre começou quando a ordem do profeta falou para ela: sai e pega as vasilhas. Sabe, em outras palavras, o profeta estava falando assim: vai quebrando as barreiras. Enquanto você vai no caminho aqui, vai quebrando todas as barreiras que tem, todos os impedimentos, todos os desavenços que você tem com os vizinhos, para que o seu milagre seja maior. Amém? Amém. Quanto mais vazio você carregar, maior vai ser o milagre, em nome de Jesus. Mas não é a respeito disso que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Está lá no livro de Atos. Abre a palavra do Senhor comigo. Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 13. Como já foi falado aqui, irmãos, eu faço um monte de coisa, menos pregar. Então, paciência comigo. Se o pastor Thierry falou que é tímido, então você me multiplica algumas vezes, tá bom? Atos capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor fala assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Amém? Irmãos, o tema, pastor Wilson, é homens que têm ousadia. Certo? Homens que têm ousadia. Mas vamos abrir mais esse leque, né, pastor? Vamos incluir as mulheres também, porque aqui tem mulheres ousadas, sim ou não? Glória a Deus. Meus amados, nós estamos diante de um relato de alguém, como o pastor Otier falou, que é tímido, como eu, e alguém que era improvável. Pedro era um improvável que andou com Jesus e passou a ser provável depois que andou com Jesus.
né? O que nós estamos, esse texto, se depois, com mais oportunidade, você pode lê-lo, alguns versículos atrás, você vai entender o que está acontecendo aqui. Pedro, ele sai com João e, pela misericórdia, Deus vai usá-lo. Eles vão ser um instrumento para abençoar, para curar, e eles então vão chamar a atenção, dos religiosos, né? E como eu vim aqui nesta noite falar a respeito de ousadia, Pedro, ele vai encaixar muito bem dentro desse tema, porque depois que Pedro encontrou com Jesus, ele passou a ser um homem ousado. Aleluia! Deus não está, irmãos, procurando nem homens e nem mulheres perfeitas. Ele nunca esteve procurando perfeição na terra. Mas Deus está procurando homens e mulheres disponíveis e corajosas e cheias do Espírito Santo. Então, Pedro e João, eles não tinham posição política, eles não eram bem-sucedidos financeiramente, eles não eram pessoas importantes ou relevantes na sociedade em que eles viviam, e não eram considerados grandes intelectuais também. O texto vai dizer que eles eram indutores, eles eram incultos, ou seja, eles não eram cultos, não eram pessoas como eram os sacerdotes, como eram os escribas, como eram aqueles fariseus, que eram pessoas preparadas, ali estudados nas leis. Porém, ele vai chamar a atenção com João, porque eles vão fazer algo que aquele povo não está acostumado a ver, que é ser usado por Deus para curar, pregar com ousadia, falar de um Deus, de um Jesus que ressuscitou e que agora estava operando milagres. Então, não havia, antes deles encontrar com Jesus, antes de Pedro ter esse tempo que ele andou com Jesus, ele não tinha ousadia na sua vida. Porém, depois de Jesus, a ousadia deles começou a aparecer, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina aqui. Eu anotei algumas coisas, né? De que mudou na vida de Pedro e de João após o encontro dele com Jesus, após a conversão de Pedro. A ousadia deles não vinha da personalidade, a ousadia deles não vinha do dinheiro que eles tinham, porque eles nem eram bem-sucedidos, não vinha de nenhuma influência, mas vinha de terem estado com Jesus. O que agora estava acontecendo na vida de Pedro e João era porque agora eles tinham passado, eles tinham caminhado com Jesus e eles tinham tido experiências com Jesus. Então, há homens e há mulheres que entram em ambientes e ninguém percebe. Às vezes, algumas pessoas entram em um ambiente que tem muita gente e não é notado. Mas da mesma forma que alguns entram e não é notado, há outras pessoas, existem alguns homens, algumas mulheres que carregam uma graça, carrega uma unção tão grande na sua vida, e quando ela entra no ambiente, ela chama atenção, ela muda aquele ambiente, a atmosfera daquele ambiente muda por causa daquilo que aquela pessoa carrega. Então, um homem de ousadia, ele não foge diante da oposição. É algo que, para nós identificarmos o que é ousadia, um homem ou uma mulher ousada, ele não foge da sua oposição, né? Em Atos 4, versículo 18 ao 20, vai falar que Pedro e João foram proibidos de falar em nome de Jesus.
Por quê? Eles estavam pregando, falando que Jesus salvava, que Jesus curava, e através da vida deles, Jesus curou um homem de uma enfermidade. E aquilo chamou a atenção dos escribas, chamou a atenção daquelas pessoas importantes daquela sociedade. E a Bíblia vai dizer que eles foram proibidos de falar de Jesus. Mas qual é a posição que Pedro toma quando eles são proibidos de falar de Jesus? A Bíblia vai dizer que a resposta de Pedro para aqueles homens foi assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Isso é que é ousadia. Ousadia, irmãos, não é eu chegar num lugar que eu não conheço e chegar fazendo barulho, falando, conversando. Não, isso é capacidade de se enturmar, capacidade de uma pessoa extrovertida, ela consegue fazer isso mesmo num ambiente onde ela não conhece. Mas a verdadeira ousadia é quando nós temos na nossa vida o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos um histórico com Jesus. Porque uma pessoa que ela tem um histórico com Deus, que ela tem uma experiência com Cristo, que ela tem uma vida com Jesus, ela é uma pessoa ousada. E mesmo quando é tentado parar, mesmo quando é tentado intimidá-la, mesmo quando é tentado proibir, como foi o caso de Pedro e João aqui, para que eles parassem de falar a respeito de Jesus, a resposta deles foi muito clara: o que está em mim, o que eu estou cheio, eu não posso ficar para mim. O que eu vi com os meus olhos, eu não posso ocultar. O tempo e a experiência que eu tive com ele, eu não posso deixar de compartilhar, porque é maior do que eu. Então, isso é ter ousadia. É o quê? É ter experiência com Deus. É ter uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor. É impossível alguém que tem intimidade com Deus, é impossível alguém que é habitado pelo Espírito Santo que não tenha ousadia na sua vida. É verdade. Então, eu posso ser o mais tímido, eu posso ser o menor da casa, eu posso ser o menos letrado, mas se eu sou habitado pelo Espírito Santo, toda vez que for me dada a oportunidade, eu terei autoridade para falar do lado dele, porque eu sou habitado pelo Espírito Santo. Então a pergunta que eu quero que você se faça aqui é: você é ousado ou não? Porque a palavra do Senhor, ela está nos ensinando através de Pedro aqui. Olha, irmão, nós estamos falando de um homem que antes de Jesus era ninguém. Nós não estamos falando de alguém importante, nós estamos falando de alguém que era relevante na sociedade. Não, nós estamos falando de um pescador. Nós estamos falando de uma pessoa simples, que não tinha com que pagar os seus impostos. Nós estamos falando de alguém que era pequeno, como eu e você. Aí anda com Jesus, tem um encontro verdadeiro com Jesus. Agora é confrontado pelos homens da lei. Não está sendo confrontado por alguém simples. Não, ele está sendo confrontado por pessoas preparadas. E a resposta dele foi imediata: eu não posso levar para mim do que eu fui cheio. Então, eu quero que nós saímos aqui nesta noite como Pedro foi, cheio da presença do Espírito Santo, ousados na presença do Espírito Santo. Ser ousado não é ser imprudente. Ser ousado não é sair fazendo bobeira. Ser ousado é saber a hora de falar, saber a hora de ouvir. É falar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona a falar. Eu não fui chamado para agradar homens, fui chamado para obedecer a Deus. Uma pessoa ousada, ela tem isso muito claro na vida dela. Independente do ambiente que ela está, independente da circunstância que ela esteja vivendo, uma pessoa que tem a ousadia de Deus na vida, ela não muda a palavra por causa do ambiente.
Ela não muda a pregação por causa do ambiente. Ela não muda o louvor por causa do ambiente. Ela não muda a brincadeira por causa do ambiente. Porque aonde ela entra, ela fala aquilo que ela está cheio, que é a respeito do Espírito Santo de Deus. Então, eu não fui chamado para agradar o homem, a mulher, o amigo. Não, eu fui chamado para agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Ele, eu preciso ser habitado pelo Espírito Santo. Quantos aqui têm certeza que é habitado pelo Espírito Santo? Meu Deus, aleluia! Há uma geração de pessoas que está precisando que voltem a assumir a sua posição dentro da sua casa. Há uma geração de homens que está precisando assumir a sua posição como sacerdote dentro da sua casa. Há uma geração de mulheres que está precisando assumir a sua posição de sacerdotisa dentro da sua casa. Homens e mulheres que já não oram mais dentro de casa. Já não ora mais pela sua família. Que passam a semana inteira sem sequer abrir a palavra do Senhor. Homens que não ensinam mais os filhos a buscar a Deus. Quando eu falo homem, irmão, é homem e mulher. Porque tem casas que já não tem um homem. Então é a mulher. Nós somos uma só carne, então é responsabilidade do homem e da mulher fazer com que a palavra do Senhor seja ensinada para os nossos filhos, como pais. Homens que não têm vergonha de dizer, de falar de Jesus. Homens que não têm vergonha de declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou que servimos ao Senhor. Ser ousado é ter autoridade para chamar os meus filhos e falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é bom. É repreender eles a hora que eles estão fazendo aquilo que não deveriam fazer. É aprender a ouvir o meu cônjuge. Ter ousadia é eu saber reconhecer dentro da minha casa que a minha casa é um ambiente que o Espírito Santo de Deus tem que ter liberdade para operar. Porque se eu quero ter ousadia, o meu ambiente, o ambiente que eu vivo, o ambiente que eu habito, precisa ser um ambiente, antes que eu habite nele, o Espírito Santo precisa ter liberdade para habitar nele. Aleluia! Porque tudo que nós vamos falar aqui nesta noite só vai ser válido, essa ousadia só vai ser real se ela vier do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Aleluia! A ousadia é levantar-se quando todos estão parados. Ser ousado é levantar quando todos não querem levantar. O pastor falou aqui que nós deveríamos cultuar o Senhor todos os dias. E é verdade. Às vezes a nossa carne pede para não vir, para não ir. Hoje eu não vou, estou cansado. Tem muita coisa para fazer. A carne pede para fazer as coisas do mundo, como o pastor pregou aqui. Mas o Espírito precisa pedir para fazer as coisas do céu. E o que nós fazemos? Qual é a parte de nós que está prevalecendo? A que vai prevalecer, irmãos, a mais forte é aquela que nós alimentamos mais. Então, mesmo que se amanhã nós não formos para a igreja, não quer dizer que nós não precisamos entregar o nosso culto de adoração ao Senhor. Independente se nós saímos do nosso lar para ir para a igreja ou não, mesmo que por algum motivo nós não formos, nós não podemos deixar de entregar o nosso culto ao Senhor. Como que eu entrego o meu culto ao Senhor? Quando eu oro, quando eu estudo a palavra, quando eu adoro com louvor. Então, o fato de eu não ir para o culto não me impede de entregar o meu culto ao Senhor. Você sabia que
nós não viemos aqui fazer um culto para você. Aleluia! Não viemos. O pastor Wilson não fez um culto para nós hoje. Ele preparou o ambiente para nós fazermos um culto para o Senhor, para nós entregarmos um culto ao Senhor. O nosso melhor culto, a nossa melhor oportunidade para cultuar o Senhor é hoje. É hoje. 1 Samuel, no capítulo 17, vai falar de um homem, de alguém ousado. Vai falar de um jovem que chega diante de uma batalha, e lá embaixo tem, e é uma história muito conhecida por todos, tem um gigante afrontando o exército de Israel. E está lá todo mundo com medo. E o gigante está lá afrontando. Aí um menino, cheio do Espírito Santo de Deus, vai ser ousado a ponto de colocar o seu nome na história, a ponto de nós, nesta noite, estarmos falando dele. A Bíblia fala que Davi, ele aceita o desafio daquele gigante, porque o que aquele gigante estava lá embaixo pedindo era alguém para lutar com ele. E como aquele exército não tinha ninguém ousado, eram guerreiros, eram homens de batalha, mas não era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu disse que tudo que nós vamos falar aqui vai rodar, vai contornar em torno do Espírito Santo de Deus. Porque nós só somos realmente ousados a ponto de fazermos coisas sobrenaturais só através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você voltar para sua casa, eu quero que você medite nisso. Quando você tiver um desafio na sua vida, quando você tiver à sua frente algo diferente, algo grande, que você for desafiado a ser ousado, a resposta que você precisa dar para você é: sou habitado pelo Espírito Santo? Sou. Se sou, eu posso ir, porque Ele vai comigo. E se Ele vai com você, a garantia do sucesso. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, a cabeça do gigante vai crescer suficiente para a pedra acertar a cabeça dele. Então, esse gigante que vai confrontar o exército de Israel, vai aparecer esse menino chamado Davi, e vai ali enfrentá-lo, vai ser ousado. Ele está lá: quem vai lutar comigo? Está lá gritando: quem vai lutar comigo? Né? E ninguém respondia, até que apareceu Davi. E Davi, ele não se preocupou com o tamanho do gigante. Davi, os olhos dele não foi voltado para o tamanho da adversidade que estava na frente dele. Mas Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele está sendo confrontado lá, ele não olha para o tamanho do gigante, mas ele enxerga o tamanho do Deus que ele servia, o tamanho do Deus que estava com ele. Então, isso é ser ousado, é nós conhecermos, sabermos de quem nós servimos, com quem nós andamos, a quem nós servimos. Porque quando nós temos a convicção de que nós servimos um Deus que pode todas as coisas, não há gigante na nossa frente, não há tamanho adversidade que nós não possamos transpor. Existem gigantes que não vão cair enquanto alguém não decidir se levantar em nós. Então, para nós vencermos as adversidades do dia a dia, nós precisamos estar sempre dispostos a superá-las, a levantar, a nos colocar de pé. Eu costumo dizer que diante do Senhor nós nos curvamos, diante do problema nós nos colocamos de pé. Aleluia. Se você guardar isso na sua memória, que não é diante do problema, porque nós temos o hábito, quando um problema surge na nossa vida, nós nos prostramos. Quando o problema é sério, quando é um problema, uma saúde, é uma enfermidade, é algo grande que sai do nosso controle, nós temos o hábito de nos prostrar diante do problema. Se Davi chegasse e olhasse para o tamanho do gigante, ele seria só mais um naquele meio de tantos que ali estavam. Mas ele olha
e ele olha para o Deus que ele servia, com quem ele tinha intimidade lá no pasto. Ele fala assim: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Veja a resposta de Davi. A pergunta que Davi faz, Davi não vai falar assim: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército? Não. Davi olha e fala assim: você não está desafiando o exército, você está desafiando o Deus desse exército. Então, irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, quando somos habitados pelo Espírito Santo, temos a ousadia de falar: quem é esse que está desafiando o Deus que eu sirvo? Quem é ele quem ele acha que é? Ou seja, quem é essa enfermidade para parar a mão do meu Deus? Quem é esse problema para impedir a ação do meu Deus na minha vida? Aleluia! Nós precisamos ter isso cravado no nosso coração, porque os problemas, quando eles surgem na nossa vida, se nós prostrarmos, eles crescem e eles nos superam. Se nós estamos enfrentando algo difícil, e se nós não nos posicionarmos, se nós não nos posicionarmos diante do problema, se nós não crescermos para ele, ele cresce para nós. Então, ser ousado é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez existam gigantes dentro de casa, né? Quantos gigantes não aparecem no nosso dia a dia? Na família, gigante na vida financeira, quantas pessoas não enfrentam? Quantas vezes nós não enfrentamos problemas financeiros? Quantos gigantes tentam intimidar a nossa fé, fazer nós acreditarmos que não vai haver resposta, não vai haver, Deus não vai entrar com a provisão, Deus não vai entrar com o socorro. Mas Deus, Ele está levantando pessoas que vão dizer, como Josué pôde dizer, e como nós, e eu queria que você repetisse isso comigo. Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso que Josué estava fazendo? Ousado. Ele estava dizendo: não importa qual é a decisão de vocês, não importa qual é as circunstâncias que está lá fora, não importa qual é o exército que está lá fora, aquilo que nós vamos ter que enfrentar, não importa se vocês vão decidir servir os deuses de lá ou os deuses de cá. A convicção que eu tenho é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu queria que você falasse assim comigo: eu não vou fugir. Eu não vou fugir. Eu vou enfrentar essa adversidade. Em nome de Jesus. Em nome de Amém? Jesus. Amém. Glória a Deus. Um homem ousado, ele sabe que não está sozinho. Josué, ele no capítulo 1, do verso 9, a palavra do Senhor fala assim: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem é ousado sabe que não está sozinho. Sabe que não está sozinho. Nossa, mas eu estou sentindo só. A minha oração parece que não passou do teto. Eu estou há um mês orando, pedindo resposta de Deus, e a resposta não vem. Deus, Ele não disse para Josué: Josué, você não terá problema. Josué, vai lá que vai dar tudo certo. Essa não foi a promessa de Deus para Josué. Mas Deus disse para Josué: Josué, eu estarei com você. Aleluia. A nossa ousadia não está na ausência dos problemas. É isso que às vezes nos impede de vencer. Porque nós achamos que, pelo fato de nós aceitarmos Jesus como Salvador da nossa vida, nós não vamos ter mais problemas. Bom seria, né, irmãos? Mas a oferta de Deus para a nossa vida não é que nós não teríamos mais problemas, não é que nós não teríamos mais desafios. A oferta é: se você tiver o problema, se você passar pelo fogo, se você passar pela água, eu vou com você. Se você passar pelo fogo, eu vou com você e não vou te deixar o fogo te queimar.
Se você passar nas águas, eu não vou deixar elas te submergir. Então, a promessa de Deus para mim e para você não é que não teríamos problema, mas é que no problema Ele nos daria solução. A resposta de Deus para a nossa vida não é que nós não vamos passar por adversidades financeiras, mas é na adversidade financeira que virá o socorro de Deus. Então, ser ousado é saber, é conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que nós andamos com Ele. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar obedecendo, mesmo quando estamos com medo. Coragem não é eu não ter medo de nada. Eu enfrento tudo. Não é isso. Coragem não é eu não ficar nervoso. Eu fico nervoso. Coragem não é quando nós somos convidados para louvar. Não vou porque eu estou com medo. Ou eu estou com vergonha. Não, eu estou com vergonha. Mas mesmo com vergonha, eu vou, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu estou com medo desse problema, eu estou com medo daquela situação, mas eu vou porque eu sei que o Senhor vai na minha frente. Então, ser ousado é conhecer, é saber o Deus que nós servimos. Não é ausência de medo, é, mesmo estando com medo, ter força para ir ou para fazer. Um homem com ousadia, com ousadia entra na presença de Deus. A palavra do Senhor fala em Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo. A maior ousadia não é enfrentar pessoas, é entrar na presença de Deus. O que eu estou querendo dizer? Às vezes nós somos tão ousados a ponto de enfrentar. Eu enfrento qualquer coisa, enfrento qualquer um. Um homem ousado de verdade é aquele que é ousado todo dia. Quando acorda, entra na presença do Senhor. Quando dorme, entra na presença do Senhor. Quando trabalha, entra na presença do Senhor. Quando está sorrindo, está na presença do Senhor. Quando os motivos são para chorar, está chorando na presença do Senhor. Porque ser ousado é estar na presença do Senhor. É entrar na presença dele, independente das circunstâncias. Existem homens que têm coragem de enfrentar negócios, problemas, desafios, mas não têm coragem para dobrar o joelho. Tem pessoas que saem, enfrentam o mundo lá fora, enfrentam os problemas do dia a dia, mas não têm ousadia para dobrar o joelho e falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, sozinho eu não posso. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, eu achei que dava, mas sem a tua presença não dá. Ser ousado é ter a ousadia, a capacidade de reconhecer que você é dependente. Como a pastora disse para essa princesa, é reconhecer a dependência a Deus. Ser ousado é eu poder falar: eu dependo do Deus que eu sirvo. Davi, quando estava diante do gigante, ele não falou assim: eu vou ir e vou te quebrar, eu vou ir e vou te matar. Não, eu vou ir no nome do Senhor dos Exércitos. Ser ousado é saber que o nome dele é acima de todo outro nome. Homens de joelhos são homens de pé diante do inferno. Se você quer estar alicerçado, se você quer ter uma vida ousada na presença do Senhor, você precisa ter a prática de estar de joelhos diante do Senhor. Como eu disse, diante das adversidades, nós devemos estar de pé. Mas diante do Senhor, é de joelho que nós vencemos as batalhas. É de joelho que nós vencemos as guerras. É no joelho que nós vencemos as lutas. É no joelho que nós vencemos a enfermidade. É no joelho que nós vencemos a falta de emprego. É de joelho que nós vencemos todos os nossos dias maus. Agora, se eu não tenho o hábito de dobrar o meu joelho e buscar no Senhor,
aí eu estou fadado à derrota. Quando o homem começa a orar, algo muda. Quando o homem começa a buscar a Deus, sua casa sente. Sacerdotes, homens, tenha isso na mente. Quando você começa a ter o hábito de buscar ao Senhor dentro da sua casa, todo o ambiente da sua casa muda. Mulheres, quando você dobra o seu joelho na sua casa e começa a apresentar a sua casa, a sua família, os seus filhos ao Senhor, o ambiente começa a mudar, as cadeias começam a cair, as portas de bronze começam a ser destruídas através da oração. Então tenha o hábito, tenha o costume de buscar ao Senhor dentro do seu lar. Quando o homem assume o seu lugar espiritual na sua família, começa a perceber que existe um sacerdote dentro de casa, o ambiente muda. Será que nós temos sido sacerdote dentro dos nossos lares? Sacerdotisa dentro da nossa casa? A ousadia, ela nasce de uma experiência com Jesus. Pedro, ele só passou a ser ousado depois que ele teve um encontro com Jesus. Vamos voltar ali em Atos, no capítulo 4, versículo 13. Ele vai falar assim que eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Porque os feitos que eles estavam fazendo, a forma que eles estavam pregando a respeito de Jesus, aqueles homens, aqueles escribas, os fariseus, os homens da lei daquele tempo, eles tiveram que reconhecer que Pedro e João tinham andado com Jesus, porque para fazer o que eles estavam fazendo, eles tinham tido uma experiência, eles tinham aprendido com Jesus. Essa é a chave, irmãos. Eles perceberam a ousadia de Pedro e João, porque reconheceram que eles estiveram com Jesus. Você pode perder dinheiro, pode perder a posição, você pode perder oportunidades, mas não perca a presença de Deus. Davi, ele falou assim: Senhor, no momento difícil da vida de Davi, no momento angustiante da vida de Davi, Davi dobra o joelho diante do Senhor e fala: Senhor, tira tudo de mim, pode tirar tudo, mas não afasta de mim a presença do Teu Espírito Santo. Então, para que nós possamos realmente sermos homens e mulheres ousados, nós não podemos perder a presença de Deus, a intimidade com o Espírito Santo, porque quem carrega a presença, carrega algo que o dinheiro não pode comprar, carrega algo que a sociedade não vai poder te dar. Então, perca tudo se for necessário, mas não perca a intimidade com Deus. Não deixe de ter a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Quer ser ousado? Tenha Deus lá dentro. Irmão, imagina você tendo um habitante chamado Jeová Jireh dentro da sua casa, o Deus que provê, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Pensa você tendo o maior, o mais poderoso, porque a palavra do Senhor fala que Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Pensa você tendo um morador desse na sua casa, tendo um habitante desse habitando na sua casa 24 horas. Você vai se tornar ousado, sim ou não? Pensa você tendo o guarda de Israel guardando a sua casa. Você não vai ser marrento, sim ou não? Claro que vai, irmão. Se você tiver a certeza de que o guarda de Israel está guardando a sua casa, você vai dormir preocupado? Vai ficar assim: será que eu fechei a porta? Sim ou não? Não vai, irmão. Sabe por quê? Você fala assim: não, o guarda de Israel está lá na porta. Então, ser ousado é ter a convicção de que o guarda de Israel é que nos guarda, é que o Senhor que nos livra. Não é sobre parecer forte, irmão, é sobre ser fortalecido por Deus. Não é sobre falar alto. Ser ousado não é eu gritar, não é eu falar mais alto que todo mundo. É sobre ter autoridade espiritual. É quando eu falar mesmo que eu falo baixo, eu tenho autoridade para falar aquilo que estou falando. Ser ousado
não é sobre impressionar pessoas, é carregar Jesus, que é uma experiência. Tinha uma mulher, a Bíblia fala de uma mulher com uma história muito conhecida, que ela estava há 18 anos com um fluxo que não parava. E um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por perto. Lá na sua casa, ela fala: eu vou até ele, eu vou tocar nele, e se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curada. Glória a Deus, aleluia. Lá na sua casa, o milagre aconteceu aonde? O milagre aconteceu dentro da casa dela, no momento em que ela se posicionou, no momento em que ela liberou a palavra: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. A Bíblia diz que ela foi e ela tocou em Jesus. A pergunta é: quando toca em Jesus, Jesus para na hora o seu percurso. E ele fala: alguém me tocou. Aí os discípulos falam: Senhor, está todo mundo te apertando, está todo mundo te tocando. Aí ele fala: não, mas essa pessoa me tocou diferente. Não se trata de ir na igreja, irmãos. Se trata de entregar. Se trata de adorar de verdade. Porque concorda que a multidão inteira estava apertando Jesus, tocando nele, empurrando, querendo encostar. Já viu quando passa alguém famoso? As pessoas não ficam querendo encostar, tocar, falar. Imagina Jesus passando. Aquele povo estava todo mundo apertando Jesus. Aí ele fala: não, mas essa me tocou diferente. Essa pessoa me tocou de forma diferente, porque eu senti sair de mim virtude. Eu senti sair poder de mim. Então, irmãos, não adianta, não basta eu andar com Jesus. Eu preciso extrair o melhor dele para mim. Não basta eu ir à igreja todos os dias. Não basta eu pregar a palavra. Não basta eu cantar. Não basta eu dizer: sou crente, sou servo de Deus, sou filho de Deus, sou salvo. Não. Eu preciso extrair dele. Se eu ando com ele, eu preciso extrair o melhor dele para a minha vida. Então não trata de estar na igreja, trata-se de eu atrair o melhor dele para a minha vida. Então, ter autoridade é conseguir atrair, extrair de Deus aquilo que ele tem para a minha vida. Eu ser ousado é eu poder dizer: olha, eu fui lá, eu toquei na orla dele hoje, eu fui no culto hoje. Olha, o cantor não cantou bem, o pregador não pregou nada, mas quer saber? Eu toquei nas vestes dele e eu saí de lá com o meu milagre. Porque nós temos a preocupação: hoje o culto foi mais ou menos, porque o pregador não foi bem. Irmão, e desde quando o culto depende do pregador? Desde quando o culto depende do ministro de louvor? Não. Ser ousado é eu saber que eu vou sair da minha casa, Senhor, independente de qual for o ministro que vai, independente de quem vai pregar a palavra, independente do que vai acontecer lá, eu vou lá e eu vou tocar na hora das tuas vestes. Porque se eu entrar no meio da multidão, se eu esmagar Jesus, se eu apertar Jesus, se eu tocar nele e eu não for curado, eu não for transformado, eu não tiver minha vida liberta, eu não for salvo, do que adiantou andar com Jesus? Do que adiantou aquela multidão seguir Jesus, empurrar ele para lá e para cá? Porque a Bíblia só diz que só fala da mulher que extraiu virtude de Jesus. Então, quando nós saímos de casa, já sai com ousadia: Senhor, eu estou indo para a tua casa agora, e quando eu chegar lá, eu quero extrair virtude do Senhor. Senhor, eu estou indo para a tua casa agora, então o Espírito Santo vai comigo e me ajuda a entregar o meu melhor culto de adoração. Já seja ousado, saia de casa com ousadia em nome de Jesus. Eu estou terminando. Pedro, antes de Jesus, era um Zé Ninguém. Aí,
Mas depois do Pentecoste, o mesmo Pedro, que teve o medo de uma criada lá atrás, agora estava diante das autoridades, estava anunciando Cristo. O mesmo Pedro, problemático, briguento, agora estava diante das autoridades falando com ousadia. A palavra do Senhor fala em Atos 4:31, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós só podemos ter capacidade de anunciar ela quando somos cheios do Espírito Santo, quando somos movidos pelo Espírito Santo. A ousadia verdadeira, ela não vem da afinidade, ela não vem de conhecermos pessoas. A ousadia verdadeira, ela vem do Espírito Santo. Deus pode pegar um homem que tinha medo e transformar em um homem de fé. Pode pegar um homem desacreditado e transformar em um testemunho de vida. Como fez com o nosso pastor, que na próxima semana vai contar aquilo que Deus fez na vida dele. Pode pegar um homem quebrado e fazer dele um instrumento para restaurar casas, restaurar vidas. Então, ousadia é ser transformado por Deus. Ser ousado é ser cheio do Espírito Santo. Deus, Ele está procurando homens e mulheres que digam: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Homens que não têm vergonha do Evangelho, homens que não negociam os princípios, homens que protegem sua família, homens e mulheres que oram, homens e mulheres que jejuam, que servem, homens que têm coragem de dizer não para o pecado. Ser ousado é dizer não para o pecado. O pecado é bom, irmãos. Esse é o problema. Para nós dizermos não para o pecado, nós temos que ser ousados. Pecar é fácil. Pecar é prazeroso. Então, para nós termos autoridade de falar não para o pecado, nós precisamos ser ousados. E para sermos ousados, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Homens que têm coragem de dizer sim ao chamado. Quantos Deus tem chamado? E agora não. Quando eu estiver mais velho eu vou. Mais tarde eu vou. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus estão sempre prontos a dizer sim para o chamado do Senhor. Para nós terminarmos, 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não fomos chamados para sermos covardes. O espírito de covardia não vem de Deus. Ele nos chamou não para sermos covardes, mas para poder, amor e moderação. Eu queria que vocês colocassem de pé. Aleluia! Deus colocou em nós poder, amor e equilíbrio. Hoje Deus está dizendo: eu vou levantar homens novamente. Homens que vão voltar para o altar. Pessoas que vão voltar para o altar. Homens e mulheres que vão assumir a posição dentro da sua casa. Pessoas que não vão mais fugir das batalhas. O Senhor te deu um espírito de ousadia, não de covardia. Homens que vão enfrentar os gigantes do dia a dia. Davi teve um Golias. Quantos Golias nós temos tido cada dia? Todo dia tem um Golias para nós vencermos, irmãos. Todo dia tem uma luta, tem um problema. Homens que vão proteger as suas famílias através da oração. Sacerdotes, sacerdotisas, orem pela sua casa, orem pela sua família. Bispo, tenho orado, mas não tenho visto resultado.
Seja ousado. Profetiza na sua casa. Profetiza sobre a sua família. A palavra do Senhor, ela vai falar no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do vale de ossos secos. E qual foi a receita para a vida? Foi profetizar. O Espírito de Deus falou para o profeta: esses ossos podem reviver? O profeta, que era bobo nem nada, falou: Senhor, tu sabes. Se o Senhor achar que pode, pode. Aí o Espírito do Senhor falou assim: então profetiza. Sabe quando você abre a boca e reclama? Sabe quando você abre a boca e amaldiçoa sua casa, sua família? Você está liberando uma palavra no mundo espiritual que tem poder. Na mesma proporção, se você abrir a boca, mesmo quando tudo não vai bem, e profetizar: Senhor, não está do jeito que eu quero, não está como eu gostaria, mas vai passar a estar no nome de Jesus. Amém. Senhor, os ossos estão secos, mas vai reviver no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não empreste os seus lábios para liberar palavras de morte na sua casa. Seja ousado. A adversidade está grande, o problema está grande, o casamento não vai bem, a vida do filho não vai bem, a situação financeira não vai bem. Tenha ousadia. Tenha ousadia em profetizar, porque profetizar quando tudo vai bem é fácil. Servir ao Senhor quando tudo vai bem é fácil. Eu agradecer a Deus quando tudo está indo bem é fácil. Mas ser ousado é mesmo na adversidade falar: Senhor, não estou vivendo o que eu gostaria de viver, não estou vivendo as promessas que o Senhor fez para mim, mas eu vou vivê-las no nome de Jesus. A minha história vai mudar, a minha casa vai mudar, o meu casamento vai ser restaurado, esta enfermidade vai se retirar no nome de Jesus. Isso é ter ousadia em Cristo. O gigante pode ser grande, mas o Deus que você serve é maior do que ele. A luta pode ser forte, mas a graça de Deus é maior na sua vida. Aleluia, glória a Deus. A oposição pode se levantar, mas quem está com você é maior do que o que está lá fora. Glória a Deus. Então, Deus conta com você para você ser um profeta dentro da sua casa, ser ousado, sacerdotisas e sacerdotes dentro dos seus lares. Aleluia. Deus não está levantando homens perfeitos e nem está em busca de homens perfeitos. Ele está levantando homens e mulheres que tenham coragem de se colocar nas mãos dele. Lembre de uma coisa: homens de joelhos, famílias de pé. Homens no altar, casas protegidas. Homens cheios do Espírito Santo, igreja cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser a tocha que a sua igreja precisa para incendiar aquele povo. Aleluia. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser o estupim que Deus precisa para restaurar a sua casa, a sua família. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Senhor, nós queremos nesta noite te louvar pela vida de cada um que aqui está, Pai. Senhor, que nós possamos sair da tua casa nesta noite, Senhor, avivados, sermos ousados, Pai, levarmos uma vida de ousadia na tua presença. Em nome de Jesus. Porque aprendemos, Pai, que para sermos ousados, nós precisamos ser habitados pelo Espírito Santo. Porque a verdadeira ousadia, Senhor, vem do Senhor. Senhor, faça na nossa vida, Pai, como o Senhor fez na vida de Pedro e João. Que, Senhor, naquele momento, naquele dia de Pentecostes, o teu Espírito Santo inundou aquela casa, inundou aquelas vidas, Pai. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo inunda, Senhor, cada vida que está aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, ousados, Pai, para ir até o nosso vizinho pegar vasilhas emprestadas, porque viveremos a multiplicação do Senhor, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus, que a ousadia do Senhor invada nossas vidas. Em nome de Jesus.
Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Pode tomar seu assento um pouquinho? Eu estava esperando um momento, não anulando nenhuma oração que foi feita aqui. Amém? Eu gostaria que a bispa Ana viesse um pouquinho aqui. Amém? E orasse por nossa vida, antes de eu dar a bênção apostólica, ou falasse algo de Jesus. Fique em paz. Aqui é assim mesmo. Amém, irmãos. Deus abençoe. Nós somos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui com mais uma. Nós sempre temos que valorizar as chances que nós temos de estar na presença do Senhor. E essa chance, ela é a chance que nós temos ali quando nós acordamos, quando nós louvamos a Deus em todos os momentos, em todos os instantes, não somente reunidos, mas aqui reunidos é uma oportunidade especial. Então eu quero agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos adorar o Senhor e agradecer mais essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor, pela vida do pastor Wilson, que o Senhor continue usando e que essas portas venham estar abertas, permanecer abertas, para que muitas almas, muitas vidas venham ser alcançadas pelo Senhor. E que o Senhor venha ser cada dia mais um canal de bênção, não só nesse bairro, mas para a cidade de Jacareí. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, reunidos, Senhor Jesus, com a cada um dos seus irmãos, nossos irmãos. Senhor, reunidos, Senhor Jesus, com alegria, Senhor, na casa, Senhor, do pastor Wilson. Que esta casa, Senhor, venha ser, Senhor, uma casa próspera, Senhor. Próspera, Senhor, onde venha transbordar do Teu amor, do poder da Tua glória, da Tua unção, Senhor. E que todas as vidas que venham, Senhor Jesus, passar, Senhor, por esta, Senhor Jesus, casa, por cada culto aqui que venha a ser realizado, venham ser tocados, impactados, Senhor Aleluia, Jesus, em nome de e que venham Jesus. sair daqui, Senhor Jesus, cheios da Tua presença, ó Pai, carregando, Senhor Jesus, do Teu amor, ó Pai, que haja transformação, que haja restauração na vida de cada um, Senhor, dos nossos irmãos e daqueles que venham ser alcançados, porque nós cremos, Senhor, e declaramos, Senhor, unidos, Senhor, aqui, Senhor, num só propósito, num só Espírito, ó Pai, que muitas vidas serão alcançadas, ó Pai, que muitas vidas serão alcançadas, porque nós sabemos, Senhor, que grande, Senhor, é a obra que o Senhor tem aqui neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos a Tua bênção, e que cada um desses irmãos, Senhor, que aqui estão presentes, Senhor, venham, Senhor Jesus, sair daqui abençoado, Aleluia, Pai, em nome de cheios do Jesus. poder da Tua glória e da Tua unção, porque o Senhor se fez presente e estará conosco, ó Pai, em todos os dias de nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Obrigada, Senhor. Aleluia. Ô glória! Irmãos, o pastor Edivan falou comigo não falar, mas eu não vou deixar de falar. O pastor Edivan, ele é da comunidade de Filadélfia, de Santa Branca. Ele não está aqui hoje, ele vai estar pregando aqui também, dia 27, mas eu quero agradecer a Deus no nome da minha irmã que está aqui, a minha irmã Fátima, o João e a sobrinha Tayane, que são da comunidade de Filadélfia, que tem nos abençoado, nós ajudando a ganhar alma aqui. O pastor Edivan, ele nos doou um notebook, está mandando formatar, gente. Nós tiramos o projetor que estava ali, está sendo arrumado, ele quis arrumar, amém? A bateria eletrônica está ali, os bateristas já estão aí, vão ensaiar essa semana aí. Glória a Deus. Amém? Vocês perceberam que o meu neto Davi está tirando foto, né? E assim nós vamos pôr esse jovem para trabalhar, porque tem que delegar. Se a obra de Deus, para crescer, tem que delegar. Aleluia. Então, nas suas orações, lembre da comunidade de Filadélfia também, que tem nos abençoado, renovados em Cristo. Muito obrigado, no nome da missionária Cleusa. Fazia muito tempo que a gente não se viu, o pastor, estivemos ministrando na igreja dele, dia 9, vamos estar lá. Então, assim, a cada um, amém? E palavras me faltarão. Não mais, já foi orado. Faça assim com as suas mãos, não vão embora, por favor, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus. Antes, Sofia, aqui está aberto para você louvar quantas vezes você quiser.
Toda quinta tem culto. E toda vez que vier aqui, o microfone é seu. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus reunido aqui e em toda a face da terra, hoje para todos sempre. Você diz? Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é o meu